Eu sou a Márcia Leandro, tenho 32 anos e eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 6 anos. O 12 é o Lucas, o de 6 é o Matheus. Meu nome é Patrícia, eu tenho 36 anos e eu sou mãe da Alice, que tem 1 ano e 1 mês. Bom, eu me chamo Flávia, tenho 40 anos, sou mãe da Maria Eduarda, de 4 anos. Bom, meu nome é Fabiana, tenho 33 anos, tenho uma filha de 10 anos, Maria Luísa Santos. Eu sou a Ágata, eu tenho 32 anos, minha filha Ana Clara tem 7 e meu filho Pedro Henrique tem 4. Me chamo Bruna, tenho 35 anos, tenho uma filha de 12 anos chamada Júlia. Meu nome é Karina, eu tenho 39 anos e eu tenho um filho de 16 anos chamado Gabriel. Ele tem a condição de autismo, ele é nível 1 de suporte. Eu me chamo Ingrid, eu tenho 28 anos e um bebê de 8 meses. Meu nome é Luciana, eu tenho 34 anos, tenho minha filha Luísa, que tem 12 anos. Meu nome é Vanessa, eu tenho 29 anos e tenho uma pequenininha chamada Amy, de 5 aninhos. Eu sou Daiane, tenho 32 anos e tenho uma filha que se chama Diana, que tem 8 anos. Meu nome é Lidiane, tenho 31 anos, tenho uma filha de 2 anos. Meu nome é Ana Paula, tenho 28 anos, tenho um filho chamado Arthur, de 4 anos. Bom, não seria um momento só mais engraçado. Acho que todos os momentos em que eles constrangem a gente em público, falando de coisas que não deveriam falar, como coisas que acontecem dentro da nossa casa. E, enfim, particularidades da nossa casa. Acho que todos esses momentos são engraçados porque são constrangedores, mas depois acaba sendo engraçado. Então são diversos momentos. Em 12 anos é muito difícil falar um só. Eu acho que foi o momento que a fralda dela explodiu quando ela tinha poucos dias e eu não sabia o que fazer com aquilo tudo. Ela é uma criança muito divertida, mas o mais engraçado foi quando ela começou a andar. Tudo ela queria fazer, ela queria fazer tudo sozinha, queria ser independente desde 1 ano de idade. Uma das coisas mais engraçadas e fofas que eu me lembro com os meus filhos foi a primeira vez que eles me viram rodada no santo. Minha filha, ela chorou e o meu filho achou que eu era um bonequinho e eles acharam extremamente engraçado. Cheguei da faculdade e ela estava pintando o avô dela. Ele estava todo pintado, literalmente. Um pouco difícil porque ele não gosta muito de brincadeira, mas a gente tem um clube do livro, eu e ele, e aí a gente grava os vídeos, a gente lendo e fazendo algumas perguntas um para o outro, e por ele ser muito sério, a gente acaba caindo na risada, porque as perguntas dele são muito perguntas de filósofo, essas coisas assim. Então a gente sempre acaba dando risada, porque eu quase nunca entendo as palavras dele, porque são muito acima de mim. Um momento engraçado foi que eu estava pedindo, como ele tem 8 meses, e eu tentando ensinar ele a falar mamãe, só que a primeira palavra dele foi papai. Como a gente ouve, a mãe só carrega mesmo. A primeira palavra foi papai e ele é a cara do meu marido. Foi uma vez que eu fui fazer exame de sangue e aí eu tive que levá-la comigo e aí para ela não se assustar, ela tinha 2 anos na época, aí eu falei: filha, a mamãe vai tirar suquinho do braço. E aí ela falou para mim: que suco, mãe? É sangue que você vai tirar? Aí todo mundo começou a dar risada. Olha, ultimamente o momento mais engraçado que eu tive com a minha pequena foi quando ela descobriu que ela era pobre. Incrivelmente, a minha filha achava que ela era classe média alta, até o dia que ela começou a andar de metrô e percebeu que ela é pobre. Quando eu tive que comprar algumas roupas para ela no fim de ano, eu gastei algo em torno de R$1.500 mais ou menos, a gente chegou no caixa, ela falou: nossa, mamãe, R$1.500? Muito difícil ser mãe, hein? No dia que a gente foi passear assim, de carro, e ela pediu para eu comprar para ela uma camisetinha da Frozen, e ela colocou a blusinha da Frozen e falou que ela ia soltar o gelo igual a Elsa. As reuniões de escola. Meu filho é arteiro. É o pior.
Mais engraçado, eu tenho quase todos os dias, quando ela chega da escola contando as aventuras que ela teve na creche. Cada dia uma aventura diferente. Então, todos os dias temos momentos bem engraçados. No nascimento do meu primeiro filho, a gente teve algumas complicações e ele precisou ficar internado na UTI por alguns dias, longos dias. E eu acho que todos os dias em que eu visitava a UTI e que eu via ele na UTI, o sentimento que eu tinha, que eu ainda não sabia exatamente como era, porque eu era mãe de primeira viagem, foi um sentimento em que me fez entender que de fato eu era mãe. Então é um sentimento de medo, com amor, com tudo junto. Então naquele dia foi o dia que eu percebi que realmente eu tinha um filho e que eu era mãe. Ao longo da gravidez, quando eu fui descobrindo que no meu corpo era a casa de alguém, então que eu tinha que tomar alguns cuidados com o meu corpo, não só por mim, mas por um outro serzinho que vivia em mim. No nascimento da minha filha. Ali foi um momento muito crucial assim também, que eu tive uma gravidez bem turbulenta. Quando minha mãe faleceu, minha filha é muito apegada à minha mãe, era muito apegada. E naquele momento eu percebi que eu tinha que ser mãe muito mais, porque a minha mãe sempre me ajudou, sempre foi tete a tete comigo. E quando minha mãe faleceu, foi o momento que eu falei, cara, agora eu preciso caminhar sozinha. Preciso fazer as coisas sozinha. Ali foi o momento que eu falei assim, eu preciso ser mãe da minha filha sem a minha mãe. Eu acho que quando a gente tá grávida, a gente não pensa muito ainda quando a gente é mãe. A gente só cai a ficha quando o bebê nasce, né? A gente pega no colo e a gente fala, nossa, tem uma vida aqui. Mas eu acho que eu fiquei mais atenta que realmente eu sou mãe quando os meus filhos começaram a ir para a escola. Que aí tem reunião de escola, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer, que a gente precisa estar ativo como mãe na participação da educação das crianças, né? Então acho que esse período foi o período que eu falei, não, pera, calma, eu sou mãe, eu tenho outro tipo de responsabilidades com eles também. E aí a gente acaba pensando não só na vivência deles dentro de casa ou com as pessoas, mas também dentro da escola. Quando minha filha nasceu, nesse momento, quando eu a vi e ouvi pela primeira vez. Eu era casada há uns 2 anos com o pai do meu filho e não foi nada programado, porém eu fiquei sabendo muito cedo, muito cedo, sobre a gravidez. Eu, como não queria filhos no começo, eu não aceitei muito bem. Eu tive que fazer aí uma terapia para poder aceitar e eu queria uma menina. E aí não veio menina, veio menino. Então eu tive que fazer uma terapia bem forte aí para poder aceitar. E aí, acho que no fim da gravidez mesmo, que eu sofri um acidente, eu caí, bati a barriga e ele ficou meio em estado ali de atenção, que caiu a ficha de que, você vai ser mãe de um menino e ele precisa de toda a sua ajuda, porque sem você ele não vai conseguir sobreviver. E foi aí, eu acho. Mãe, foi quando eu descobri que a minha gravidez era de alto risco. Então eu já não me preocupava somente comigo, e sim com um serzinho que eu estava carregando, que eu tinha que cuidar de nós dois, por enquanto que ele estava dentro de mim. Então ali caiu a ficha, que agora não é só mais eu no mundo, e sim outra pessoa depende de mim. O momento que caiu a ficha que eu estava grávida foi quando eu fiz o teste de SAMI mesmo, que aí eu percebi que eu falei, nossa, é real. Aí quando eu fui fazer o ultrassom, que eu escutei o batimento cardíaco, que deu aquele... sou mãe mesmo, quando eu escutei o coraçãozinho batendo pela primeira vez. Eu acho que a partir do momento que nasce, a gente se torna mãe fisicamente, mas você já percebe desde os momentos, porque você percebe que você está carregando um ser dentro de si, e aí quando nasce, aquele ser simplesmente vem toda a sua responsabilidade. Um momento assim que eu percebi realmente que eu era mãe, quando eu saí do hospital, e eu tava segurando ela no colo, e aí eu percebi que agora era eu e eu, não tinha mais o que fazer. Eu não sei se caiu ainda. Todos os dias quando eu passo no quarto e vejo ela dormindo, eu falo, caramba, eu tenho uma filha de 8 anos. Mas eu acho que um momento marcante foi quando ela precisou ser internada. Foi uma vez só, graças a Deus. Mas estar ali naquela situação de internação no hospital, 1 semana, ela respirando muito, com muita dificuldade, foi bem difícil, assim.
acho que a gente prova mesmo o quanto a gente ama a criança. Todo dia eu falo assim, cara, eu tenho uma criança aqui para evoluir, né, e guiar, porque esse mundo é maluco, é insano. Então todo dia a ficha cai um pouquinho, fala, nossa, caramba, que responsabilidade, né? Eu acho que não caiu, é de verdade. Acho que não tem um momento exato, porque é o dia a dia, né, com uma criança, tem o cotidiano de trabalho, chega em casa, ele tá lá, né, me esperando, ou chega da escola, e você vai vivendo isso todo dia, que acaba não tendo aquela ficha, mas é muito bom ter a presença de uma criança perto de você quando você tá em vários tipos de momentos e situações. É um companheiro. Foi quando eu me vi com ela doente pela primeira vez. Tendo que levá-la ao hospital, aí caiu a ficha que eu me tornei mãe. Os desafios é mesmo a rotina escolar, muito difícil você conciliar os horários de trabalho com os horários da escola, ainda mais tendo 2 filhos de idades diferentes, então são escolas diferentes, são turmas diferentes, são horários diferentes, então é muito difícil você conciliar, leva um para a escola, busca, leva outro, busca e tendo que trabalhar nesse período. Precisei de muita ajuda, ainda bem que eu tenho ajuda da minha família, que sempre me ajudou muito, sempre colaborou com isso. Então esse foi o maior desafio de ter a vida profissional e ser mãe, tanto que por muito tempo eu tive que ficar sem trabalhar, eu fiquei um bom tempo sem trabalhar, porque eu tive que abrir mão dessa parte. Eu acho que é um desafio diário, né? Tem dias que é mais fácil e tem dias que são mais difíceis. Quando ela tá doente e ter que trabalhar é difícil, porque a gente quer ficar pertinho, mas faz parte do processo. Quando minha mãe estava viva, eu não tinha problema nenhum, porque todo o emprego que eu arrumava, ela sempre foi meu braço direito. Então, eu não tinha problemas. Eu não vou ter problema para deixar minha filha com um fulano de tal, porque sempre teve a minha mãe. No dia que minha mãe faleceu, eu comecei a me reportar mais. Eu falei assim, eu não posso mais acertar esse tipo de vaga, porque eu não vou conseguir conciliar a maternidade com trabalho, com faculdade, com tudo. Aí agora tá mais sossegado, porque eu trabalho em casa, mudei o horário dela para mim ficar mais próxima a ela. E eu acho que o maior desafio foi bem quando a minha mãe faleceu mesmo, que eu tinha que começar a me policiar, sabe? Eu não vou poder estudar em tal horário, porque em tal horário não vai ter ninguém para ficar com a minha filha. Não vou poder trabalhar em tal horário, porque esse horário ela vai estar em casa. E não vai ter ninguém para ficar com ela, porque sempre foi eu, ela e minha mãe. Mesmo o pai dela trabalhando e tudo mais, sempre foi eu, ela e minha mãe. Olha, é um malabarismo que normalmente a gente faz, porque é escola, é trabalho, é faculdade, é casa, criança. Então é muita coisa pra gente ter que pensar. Então eu precisei reformular a minha vida inteira. Hoje eu literalmente uso uma agenda pra tudo. Então, tal hora eu acordo, tal hora eu levo meus filhos na escola, tal hora eu tenho que almoçar. Porque ter filho realmente exige muito da gente, ainda mais pra gente que trabalha fora, né? Pra quem é mãe ativa, que trabalha, que tem outras coisas também pra fazer, é só com organização mesmo. A gestão de tempo, as rotinas. E na época que eu estudava, era muito mais complicado. Ter que equilibrar e não só equilibrar, mas ter que adaptar isso tanto na minha rotina quanto na dela. Que era trabalho, estudo, então eu saía muito cedo e chegava muito tarde. Na época eu era muito novinha e não entendia. O meu filho, ele é muito independente, né? Ele consegue fazer as coisas dele sozinho, ele sempre conseguiu, mas acho que o maior desafio mesmo é a condição dele, né? A gente precisa entender, precisa fazer diversos tratamentos com relação a isso. Ele é super, super compreensivo, me ajuda sempre. Então, o modo que eu concilio é justamente com ele compreendendo que sim, eu preciso dar atenção para ele, mas também preciso trabalhar. Então, eu concilio conversando com ele, explicando, expondo, né, o motivo de
de repente eu não poder estar ali no momento, num determinado momento, mas ele é super compreensivo. Então ele sempre entende, ele sempre dá um jeitinho da gente encontrar nossos tempos para que seja bom para ele, porque ele também não gosta de ser acionado fora do tempo dele. Então a gente encontra ali nosso tempo e é assim que eu concilio. Um equilíbrio é muito difícil. Posso falar que ainda não existe, porque eu trabalho com ele em casa, cuido dele junto, mas o equilíbrio é planejar no dia anterior as refeições, para não atrapalhar no meu serviço. Tô planejando colocá-lo na creche também, que é uma dorzinha no coração para uma mãe. Mas assim, a vida ela precisa continuar e o trabalho e a maternidade precisam andar juntos, porque a mulher ela pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Falta da rede de apoio, né? Eu não tenho meus pais próximos. Tenho uma tia com quem eu posso contar, mas ela trabalha fora também, então o que dificulta é a rede de apoio. Não tenho com quem contar, assim, numa emergência, sou mãe solo, então realmente essa parte é um pouco complicada, mas mãe dá um jeito, tenta resolver os problemas. Na verdade, os desafios a gente pega todos os dias, né? Que é você ficar longe do seu filho, acho que é o principal desafio. Seu filho ficar doente, você não se sentir tão próxima. Mas a vida é assim, a gente cria um ser humano para o mundo e não é o dia a dia do ser humano. É todo dia. Acho que o desafio é todo dia. Todo dia que eu chego em casa, eu procuro ter esse tempo com ela, o tempo de qualidade, né? Tem gente que não acredita muito nisso, mas eu acho que os 10 minutos, os 20 minutos ou os 30 minutos que você tem, é que você ficar com seu filho, que você assistir um desenho, assistir um filme, fazer um desenho, pular, brincar, é estar com ele, longe de qualquer atenção, longe de celular, longe de qualquer outra coisa que não seja a criança. Então, é muito difícil, acho, encontrar esse equilíbrio, mas a ideia é essa, é que quando você tem a disponibilidade, você fique exclusivamente com o seu filho. É eu saber dividir o meu tempo, ainda mais gente com home office, né? A gente saber dividir o tempo de trabalho com o tempo da casa. Para mim, o mais difícil é quando ela fica doente, que aí eu tenho que priorizar ela, mas pensando no trabalho, preocupada com as minhas entregas. É muito difícil. A paciência. Paciência de ter que lidar com os dois é muito complicado. Porque às vezes ele exige um pouco mais, às vezes o serviço também exige um pouco mais. Então tem que ter aquele equilíbrio, mas a paciência é o ponto-chave. Olha, é difícil, não é fácil. Porém, com o home office acaba se tornando mais fácil a rotina de cuidar dela, levar para a escola. Temos desafios diários, mas trabalhando de casa se torna muito mais fácil o convívio com ela também. Todas as vezes que eles ficam doentes, em especial quando tem que internar. E em 12 anos sendo mãe já tiveram algumas internações. Então todas as vezes que eles ficam muito doentes, primeiro que é uma coisa que não tem muito o que se fazer, não a gente, né? A gente leva no médico, vai para o hospital, fica lá, recomendações e tudo, mas não é uma coisa que você tem como tirar. Então todas essas vezes eu sinto que eu não estou preparada porque... Enfim, a gente fica fragilizado. A nossa maior fortaleza, que são eles, também é a nossa maior fraqueza. Então, eu acredito que é isso. Todos os dias da minha vida. Desde que ela nasceu. Amamentação. Amamentação foi bem difícil. Eu não sabia o que fazer. Quando eu engravidei. Eu falei, cara, eu não sei ser mãe. Nunca me imaginei sendo mãe. É um obstáculo, mas é uma coisa que a gente... eu amo ser mãe da minha filha. Só que tem horas que a gente fala assim, cara, tá difícil, tá complicado. Todos os dias da minha vida. Às vezes eu chego em casa, eu fico olhando e falo, meu Deus, será que é isso? Será que eu tô preparada mesmo? Porque todo dia tem um desafio diferente, todo dia é uma coisa diferente que aparece pra gente. Então, às vezes,
paro para pensar e falo, meu Deus, será que realmente é o meu papel ser mãe? Ou será que realmente eu estou sendo uma boa mãe? Então, todo dia eu penso sobre isso. A maternidade, ela é um momento muito difícil e desafiador. Bonito, mas muito desafiador. Foram vários momentos, mas o momento mais que me pegou, assim, foi na gestação, né? Porque foram vários sentimentos e eu tive que lidar com um pouco de tudo. Todo dia. Cada dia é um desafio diferente. Ele é uma criança especial em todos os sentidos, não só no sentido da condição dele. Então, todo dia é um aprendizado, principalmente para mim, porque ele me passa, primeiramente, muita segurança, ele me passa muita responsabilidade do que ele quer, ele é super responsável, me ajuda sempre. Então, a gente consegue ali. Eu sou surpreendida com ele todo dia. Não tem um dia que eu não sou surpreendida por ele. O primeiro momento que eu pensei isso foi quando ele ficou doente. Ele ficou muito doente, eu não sabia que os bebês têm dificuldade para respirar pela boca e ele só sabia respirar pelo nariz. E aí, nesse momento, que eu vi ele tossindo, ele desfaleceu, eu tive que sair correndo pro médico. E quando eu cheguei no médico, assim, eu desabei. Aí eu falei, meu Deus, eu não estou preparada para isso. Mas no fim ficou tudo certo, ficou tudo bem, graças a Deus. Hoje ele está muito saudável. Com a chegada da adolescência. Que dá esse medo. E agora, como assim, acabei de sair da minha adolescência, praticamente. Ainda me considero com pensamento jovem e a minha filha agora é uma pré-adolescente. Então essa fase da adolescência tá assustando um pouco, mas ainda faltam alguns anos, assim, né? O que eu percebo agora, a mudança não é mais uma criancinha, já tá virando uma pré-adolescente. Eu acredito que a partir do momento que ela nasceu, porque foi um choque de realidade tão grande e eu me senti sozinha. Acho que a parte do puerpério é a parte mais difícil de quando você tem um filho e você lidar com tudo isso é muito complicado. Mas é questão de compreensão, questão do dia a dia. Eu acredito que essa foi a parte mais difícil. Todos. Todos os dias eu penso que eu não estou preparada para isso. Cada vez que eu dou uma bronca, eu me pergunto, será que eu dei a bronca certa? Será que eu não fui rude demais? Ou será que eu não fui mole demais? Então, ser mãe não vem com manual de instrução. Você vai descobrindo dia a dia qual é a melhor relação com seu filho, vai ouvindo ele, vai sentindo ele. E é isso. Não estou preparada e nunca estarei. Teve uma situação em casa, pouco tempo atrás, que ela passou mal. E eu chamei meu marido, graças a Deus ele estava lá. E eu falei assim, eu não consigo lidar com isso. Acho que quando eu descobri. Quando eu realmente veio o exame de que eu estava grávida. Mas logo depois eu encarei as coisas muito bem. Somente depois que ele nasceu. Ah, sim. Eu acredito que isso acontece muito até hoje, em determinadas situações que acontece de novidade. A gente fala, eu não estou preparada, mas a gente vai aprendendo ali dia a dia como lidar com todas as situações. Eu acho que é tudo que é pela primeira vez, todos os momentos pela primeira vez. Então, a primeira vez que falou mãe, a primeira vez que andou, a primeira vez que escreveu, a primeira vez que falou. Não tem como falar um momento só, mas eu acho que tudo que é feito pela primeira vez é sempre muito emocionante. Depois a gente acostuma e falar mamãe pela primeira vez é muito emocionante, mas depois você vai ficar um pouco irritado, porque fala 300 vezes no dia. Mas tudo que é feito pela primeira vez é super emocionante. No momento que ela nasceu e foi nos meus braços. Ah, Dia das Mães. Todos os dias é emocionante, mas todos os dias das mães eu choro, desde quando ela era pequena. Desde quando ela começou a fazer a primeira apresentação, eu choro. Ela fica, mas por que você tá chorando? É uma apresentação e eu choro. Tudo eu choro, eu sou muito chorona. Qualquer coisinha, ela pode trazer um origami pra mim, qualquer coisinha, eu choro. Quando eles nasceram, eu acho que mudou muita coisa, né, quando eles nasceram. Então eu saí daquela trajetória de menina, adolescente, para realmente ser
uma pessoa adulta realmente ser mulher, né? Então acho que isso foi o momento mais emocionante da minha vida. A primeira vez que ela falou, a primeira demonstração de afeto, e quando ela disse aos 6 anos que ela queria ser igual à mãe dela quando ela crescesse. Quando eu descobri de fato que ele era autista, né, que ele é autista. Ele nunca entendeu o motivo de ser tão diferente, porque ele é diferente, ele sabe que ele é diferente na maneira de se tratar, na maneira de conviver com as outras pessoas, e ele sempre se questionava por que ele não conseguia. Então, quando a gente descobriu, parece que para mim nem tanto, mas para ele abriu a mente dele, ele conseguiu compreender mais as coisas, ele conseguiu compreender por que ele precisava ir para terapia, por que ele precisava meio que se reprogramar, voltar um pouquinho e se reprogramar. Então, um momento mais emocionante foi quando a gente descobriu junto a situação dele, né, a condição dele, e para minha surpresa ele aceitou muito, muito melhor do que eu. Eu achei que ele não fosse aceitar e ele aceita hoje. Ele entende, ele se policia, ele se trata, ele trata ele mesmo de uma maneira muito boa, muito gostosa de ver. Eu acho que o momento mais emocionante foi quando ele nasceu. O próprio nascimento, como é um pouco recente, ele só tem 8 meses. Eu me recordo muito bem do nascimento, de ouvir ele chorar, do médico falar, tá tudo bem, o bebê já nasceu. Foi assim uma emoção incrível, depois de tanta turbulência na gestação. Ah, com certeza no nascimento, na hora que nasceu, que eu vi o rostinho dela, foi com certeza o momento mais emocionante. Eu acho que todos os dias é um momento emocionante, principalmente depois que eu voltei para minha carreira, voltar para casa e me sentir acolhida. É o mais emocionante, todos os dias. Mais emocionante, caramba. Olha, eu acho que foi o nascimento mesmo. Ela foi de um parto cesárea e eu tive ali alguma complicaçãozinha, mas eu acho que ouvi-la chorando, de falar, puxa, nasceu, tá bem, tá chorando. E depois, enfim, eu vi o vídeo e tudo mais, eu acho que foi bem emocionante mesmo. Acho que o nascimento dela foi incrível. Quando ela me chamou de mãe pela primeira vez. Acho que é unânime. E feliz Dia das Mães para todas as mães. Vocês são maravilhosas, de todas as formas, de todos os jeitos, com cada uma do seu jeitinho. Não tem receita para ser mãe. E é isso. Feliz Dia das Mães para todas as mães guerreiras que enfrentam o desafio e o maior amor, que é ser mãe. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. E é isso. Bom, eu posso desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Não é uma tarefa fácil, eu acho que a gente devia ganhar dinheiro por isso, viu? Tinha que ser uma profissão registrada em carteira. E eu quero também parabenizar todas as mães solos também, porque é um trabalho muito difícil e eu sei que vocês têm um potencial muito grande, mesmo às vezes vocês não acreditando em vocês, saibam que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Feliz Dia das Mães para o time Parada e para todas as mulheres do Brasil. E eu desejo para todas as mães um lindo Dia das Mães, feliz para todo mundo, que esse dia, não só esse dia, mas que todos os dias sejam um lindo Dia das Mães para todas nós que somos mães, né, de qualquer condição aí. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. E eu quero aqui desejar um grande e feliz Dia das Mães para todas as mamães que está aí cuidando do seu bebê, dando muito carinho, amor e muitos beijinhos. Feliz Dia das Mães. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que são pães também. E é isso, feliz Dia das Mães para todas. Gente, eu desejo para vocês um feliz Dia das Mães, que vocês arrumem tempo de qualidade para ficar com os filhos, para que vocês não se distraiam, né, no momento que estiverem com eles, estejam com eles, porque isso faz bastante diferença. Acho que cada um de nós lembramos de algum tempo de qualidade que a gente teve com aquela que representa para nós uma mãe, às vezes não é a sua mãe, mas é a avó, é a tia. E aqueles 10 minutinhos que ele brincou, aqueles 15 minutinhos, ficam eternizados. Então, aproveitem isso.
Feliz Dia das Mães. Obrigada. Eu desejo a todas as mães um belo dia, que vocês curtam muito seus filhos, independente da idade. Eu não tenho a melhor relação com a minha mãe, mas assim, é a mulher que me ajuda em tudo quanto ao meu filho, sabe? E eu sou grata por ela, por ter encarado a vida dele junto comigo, e a gente tá aí, e que vocês aproveitem ao máximo o filho de vocês mesmo, porque é o melhor momento das nossas vidas. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, nós, guerreiras que batalhamos todos os dias em busca do melhor para nossos filhos. Gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as guerreiras que estão presentes, que todos os dias nós merecemos por tudo. Feliz Dia das Mães para todos.